Olá! Promover e garantir os direitos humanos no âmbito da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Este é um dos papéis do Núcleo Institucional de Cidadania, criado por meio de uma portaria normativa da DGPC em março deste ano. E para falar mais sobre a atuação e trabalhos desenvolvidos pelo núcleo, convidamos a diretora do NIC, a delegada Maíra Machado. Doutora Maíra, que prazer ter a senhora aqui com a gente no Segurança em Pauta. Olha, muito obrigada pela sua presença. Lu, o prazer é todo nosso, é uma honra estar aqui. Sempre é muito bom vir falar de segurança pública, vir falar da nossa instituição, né? Então, enquanto instituição aí, representando o NIC, eu agradeço também o convite. Doutora, vamos começar falando um pouco da sua carreira. Há quanto tempo a senhora faz parte da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul? Aí, Lu, eu vou ter que me entregar, mas vamos lá, são 15 anos, basicamente 15 anos. Eu entrei no concurso de 2009, 2010. Passei uma temporada no interior do estado, em algumas cidades da Regional de Jardim e da Regional de Ponta Porã. E há 9 anos eu vim para a capital para compor aí a DEAN, né, aqui de Campo Grande. E doutora, defender direitos humanos, minorias e grupos vulneráveis, sempre fez parte da sua trajetória? Sempre, Lu. Eu acho que desde da época que eu ingressei na faculdade, né, no curso de Direito, já era esse ideal de justiça, ele vem conosco, né, assim, para quem acaba cursando o curso de Direito. E já na profissão, em Ponta Porã, eu era titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, e chegando a Campo Grande, como eu disse, nesses 9 anos, foram 9 anos compondo a Delegacia da Mulher, a primeira casa da mulher brasileira, que hoje é referência nacional e internacionalmente. E, além disso, eu já fazia parte de comissões que envolvem, né, os grupos vulnerabilizados, como a Comissão de Enfrentamento à Violência LGBT, que é a IAPM+, e também sou professora da Acadepol com relação a relações de gênero e combate à homotransfobia. Doutora, e hoje a senhora dirige o Núcleo Institucional de Cidadania da Polícia Civil. Quais são as atribuições desse núcleo, doutora? Bom, esse núcleo, ele foi idealizado para que, de certa forma, ele fosse uma ponte entre a nossa instituição, né, entre a Polícia Civil e a sociedade civil organizada ou os outros órgãos governamentais, para que a gente estreitasse laços quanto às questões e matérias de direitos humanos. Embora ele leve o nome de cidadania, a gente sabe muito bem que a cidadania ela é exercida, mas o que realmente, o pano de fundo desse núcleo é aí a promoção dos direitos humanos, né? Então, ele foi idealizado nesse sentido, com diversas funções. Mais para frente eu vou explicar. E, doutora, o NIC é um núcleo dentro do gabinete da DGPC? Sim, ele foi idealizado para que ficasse junto ao gabinete da DGPC. Ele vai contar tanto com os recursos materiais quanto humanos ali do gabinete, né? E também não só disso, com os departamentos também e assessorias. Por quê? Nós vamos mexer, nós vamos compilar números. Seja um anuário, seja um relatório, então será necessário esse intercâmbio com os departamentos e assessorias da nossa polícia. E como que o núcleo é formado, doutora? Quantas pessoas trabalham nele? Bom, eu sou a eu sou a coordenadora, mas os recursos humanos que eu tenho são aqueles disponibilizados ali pelo gabinete da DGPC. Entendeu? Então, eu faço uso, muitas das vezes, dos profissionais que ali estão para que prestem a assessoria necessária, né? Mas, realmente, a representatividade, os eventos, quem acaba indo é a coordenadora, no caso eu. E como que é a forma de atuação do NIC? O NIC, como eu bem disse, ele é, na verdade, uma ponte para a gente estreitar essa questão da Polícia Civil e da sociedade. Muitas das vezes, enquanto Polícia Civil, nós somos vistos muito como uma figura repressora, né? E quando a gente fala de direitos humanos, a gente precisa flexibilizar isso. E também ter um olhar humanizado e acolhedor para diversas questões. E o NIC vai atuar não só ali ajudando, né, na formulação de políticas públicas dentro da segurança pública, para que a gente, por exemplo, tenha um atendimento mais capacitado, um atendimento com um olhar mais humanitário, um atendimento com um olhar
mais acolhedor, né? Além disso, a gente vai compilar números, que ali na frente a gente vai falar de números, então vou falar a razão dessa compilação, né? E também nós vamos trabalhar na capacitação dos nossos policiais. Quais ações, doutora, podem ser promovidas pelo NIC? Eu acho que a mais importante delas, a capacitação dos nossos policiais, seja na capital, seja no interior, principalmente aqueles que estão na base, que vão fazer o atendimento, né, dos grupos vulnerabilizados, quem seja. A questão da violência doméstica e familiar, que na verdade a gente envolve a violência de gênero, né? Por exemplo, violência contra a pessoa idosa, violência contra pessoas com deficiências, LGBT, grupos indígenas. Então, todos esses grupos que, de certa forma, são vulnerabilizados ou formam a minoria social, a gente vai tentar capacitar para que a gente tenha um olhar diferenciado e preste um serviço de segurança pública apropriado a esse grupo. E, além disso, a gente precisa realmente dessa compilação de números. Porque é a partir dessa compilação que você tem esses dados em mãos que você pode saber, olha, a gente vai desenvolver uma atividade repressora aqui, uma atividade de orientação ali, ou até mesmo formular realmente políticas públicas voltadas para esse segmento. Então, o NIC, doutora, não agirá diretamente nas delegacias, né? Não, a gente não tem função fim, ou seja, a gente não vai participar literalmente de uma investigação criminal. Isso vai ficar a cargo, sim, das delegacias especializadas ou das delegacias da capital ou mesmo do interior. O que nós vamos fazer, muitas das vezes, é um possível acompanhamento. Por exemplo, tem um caso ali, enfim, que está envolvendo uma questão de igualdade racial, vamos supor. E foi feito um boletim. Exato. Mas aí está havendo algum ruído entre a sociedade civil ou alguns órgãos e ali a unidade policial. Nós vamos sim conversar com o titular dessa unidade policial, saber realmente o que está acontecendo. Ele vai nos pôr a par de toda a situação para que a gente possa devolver essa demanda para a sociedade. Porque se houver realmente esse ruído ou essa interlocução que não está boa, para a gente tentar dirimir qualquer tipo de aresta ou conflito. Sabe? Porque muitas das vezes fica só a cargo do que se ouve, né? Ouve aqui, ouve ali, e nenhuma das partes sentam para saber, não, é isso. Então, o NIC ele vai atuar nesse sentido, ele tem uma representação institucional. Na verdade, o NIC, o Núcleo Institucional da Cidadania, ele vai representar a instituição, a Polícia Civil, mas ele não vai entrar na investigação. Ah, tá. E como que é para a senhora, doutora, ocupar agora a direção do NIC? Bom, eu venho muitos anos, como eu disse, de delegacia, né? São basicamente 15 anos, é uma atividade totalmente diferente, é uma atividade voltada para a unidade policial, né? Para aquele tipo de atendimento. Hoje a gente tem que ter um olhar mais macro, a gente olha para a instituição, e a instituição a gente não fala Campo Grande, né? A instituição é toda a instituição, lá em Coronel Sapucaia, enfim, lá nas divisas mais longínquas que estejam. Então, a gente tem que ter esse olhar, entender que o profissional que está lá é o mesmo que está aqui na capital e vai demandar a mesma capacitação. Então, para mim, estar nesse núcleo e estar ali numa pauta, né, que eu sempre tive afinidade, para mim é um orgulho, uma honra, e eu agradeço muito a oportunidade que foi me dada, justamente por vir de pautas parecidas, e eu acho que a gente pode entregar muito para a sociedade sul-mato-grossense. Com certeza. E, doutora, quais são as suas metas de trabalho dentro do NIC? Bom, as nossas metas de trabalho, né, enquanto Polícia Civil, é colocar a nossa Polícia Civil como a melhor do Brasil, que é isso que ela merece, né, mas é colocar, sim, um grau de atendimento. Por quê? Por que eu falo tanto em grau de atendimento? Porque falar em direitos humanos, você precisa estar ali de frente. Quando você fala em direitos humanos, quando você fala no atendimento às questões que envolvem aos direitos humanos, aos grupos vulnerabilizados, a gente está falando no primeiro atendimento. E esse primeiro atendimento é tudo. Porque uma vez que você procura e não tem a sua demanda, muitas das vezes, satisfeita, você não volta mais. E aquele direito não pode ser promovido e a sua cidadania, de certa forma, não é exercida. Então, uma das metas é essa, é transformar o nosso atendimento, que já é bom,
em algo muito melhor e mais qualificado para as minorias realmente sociais que são invisibilizadas, e a gente precisa dar essa atenção. Uma das metas é essa. A outra é, sim, reunir os dados estatísticos para que a gente possa formular ações. Nós temos hoje uma subnotificação em vários setores, sabe? Muitas mulheres ainda não procuram a DEAN, muitas, por exemplo, mulheres trans, vamos falar aí da parcela da sociedade LGBTQIAPN+, não procuram a delegacia por diversos fatores. Muitas pessoas negras também não procuram. Então, como formular políticas públicas se você não tem aquele dado? Se você não tem aquele dado, você não pode produzir relatório. E relatório eu não consigo chegar num planejamento, seja de, como eu disse, de repressão, de orientação e de prestação de serviço público. E, doutora, como que será a atuação do núcleo no interior do Estado? O interior do Estado, o que a gente precisa, Lu, que enquanto Polícia Civil, enquanto conversa, né, com os nossos superiores, com um delegado-geral, a gente percebe, a gente precisa ter capilaridade. O que é isso? A gente precisa transformar os nossos policiais, que muitas das vezes têm um pouquinho mais de perfil, em multiplicadores. Eu não preciso chegar, e eu sei que isso é muito difícil enquanto prática, paralisar uma regional inteira, com mais de 7, 8 cidades naquela regional, para fazer uma capacitação. Eu posso, sim, trazer aqueles que são mais, né, enfim, tenham mais afinidade com o tema e transformar esses profissionais em multiplicadores e capilarizar isso. O interior, ele acaba sendo difícil, às vezes, a gente promover realmente aí a questão dos direitos humanos, o exercício da cidadania, porque ele não tem uma rede formada. Quando a gente fala em rede, Lu, muitas das vezes fica assim, muito abstrato. O que é rede? Todo mundo fala nessa rede, mas o que é rede? Rede nada mais é do que um conjunto realmente de serviços que se propõe a ajudar aquele determinado indivíduo que pertence a um grupo social que acaba sendo minoria. Então, quando no interior a gente consegue sensibilizar aquele profissional para que ele seja líder, assim, na verdade, fazendo essa gestão de rede, a gente tem uma maior eficácia. Então, trabalhar no interior vai ser esse desafio, tentar tornar ali alguns policiais multiplicadores dessa concepção e levar o NIC nesse sentido. E, doutora, o NIC também realizará palestras para os policiais? Sim. Acho que o carro-chefe do NIC, além, óbvio, de toda uma representatividade, é isso. Não que os nossos policiais não tenham. Nós temos, mas nós temos muitas das vezes nos cursos de deformação. E aí o policial fica muito afastado do curso de formação com relação aos anos que ele tem de atividade. Ou ele fica desatualizado. Ninguém quer aqui que faça exatamente como a gente diz, né, o letramento. Não é isso. Ninguém vai virar especialista naquele tema. Mas o policial ele precisa estar capacitado, por exemplo, para reconhecer uma condição oculta. Seja um TEA, seja um transtorno do espectro autista, seja um TDAH, porque uma deficiência visível, a gente reconhece, ou a pessoa está ali cadeirante, ou enfim, você consegue reconhecer. E aquela que não é visível? E a condição oculta? Como é que você vai dar esse tratamento? Como é que você vai dar a abordagem? Se a nossa abordagem policial, de certa forma, é um pouco mais, não é que ela seja endurecida, é a abordagem policial. E muitas das vezes, se você não tiver essa sensibilidade ou esse conhecimento, você vai fazer uma abordagem que não é a correta. Às vezes, você vai encontrar uma criança ou um adolescente que ele está em plena crise, em razão aí, sim, do espectro autista. E aí, como é que você vai abordar? Como o nosso policial vai fazer? Ou como ele vai receber esse pai e mãe, que já vêm fragilizados, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar falando sobre o NIC. O progresso é uma escalada árdua, exige persistência, união de esforços.
Algumas pausas para analisar o terreno e retomar a subida. Assim foi a escalada do primeiro projeto de lei voltado integralmente ao Pantanal. Ministério do Meio Ambiente, ONGs ambientais, produtores rurais, Governo do Estado e Assembleia Legislativa se uniram em busca de soluções. Depois de muitos debates, estudos e projetos, a Assembleia aprovou a Lei do Pantanal, que vai garantir direitos para os pantaneiros, beneficiar produtores, fomentar o turismo ecológico e, acima de tudo, garantir o futuro do bioma. Esse é o papel dos deputados: elaborar projetos, aprovar leis, fiscalizar e cobrar resultados, representando os direitos e os interesses dos sul-mato-grossenses. Lei do Pantanal. Novos horizontes para o desenvolvimento sustentável. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal. De volta com Segurança em Pauta e hoje falando sobre o Núcleo Institucional de Cidadania. E o nosso bate-papo é com a diretora do NIC, a delegada Maíra Machado. E doutora, o NIC é uma inovação não só na polícia, mas também no Estado, né? No Estado nós ganhamos recentemente, no ano passado, a criação da Secretaria, né? A divisão aí, formou-se a Secretaria da Cidadania, a SEC, e ela tem 8 subsecretarias, e a Polícia Civil ela vem no mesmo sentido, para que trabalhe não com o trabalho da SEC, mas que possa ser um apoio, inclusive, para a Secretaria, com as demandas referentes à segurança pública relacionada à Polícia Civil. Por exemplo, se as 8 subsecretarias, e tem, se tiverem não, elas têm demandas específicas e já estão em contato com o NIC, nós vamos estreitar esse laço. Qual é a sua demanda? Sua demanda é essa? Então, vamos levar, né, ao delegado-geral, enfim, para que, né, providencie, para que a gente possa parar essa aresta, para a gente perceber o que é necessário. Então, é uma inovação, realmente, no Estado. Em poucos locais, em poucos estados eu tinha visto, e foi algo, assim, digamos, de uma excelente criação. O olhar é bem moderno, o olhar é humanitário, sabe? Tem aí um olhar bem empático. Importante dentro da nossa polícia, né? Com certeza. Nós precisamos trazer o trabalho de polícia comunitária, nós precisamos fazer um trabalho de polícia civil que ele seja mais empático, que ele seja mais humanizado, que ele seja acolhedor. Isso é extremamente necessário. Doutora, o NIC vem para fortalecer, então, né, políticas de enfrentamento a diversas formas de violação de direitos. Quais seriam, doutoras, essas violações e esses direitos? Então, a gente vive, eu respirei fundo porque, bom, sem amores e sem ódios, a gente vive num momento político muito difícil. E eu não falo em termos estaduais, eu falo em termos de Brasil, que está muito polarizado, o ódio e o amor, né? Esse tipo de violência, né, essas diversas violências contra aí os grupos vulnerabilizados, ela se reveste de várias formas. Ela pode ser uma violência física, ela pode ser uma violência verbal e, principalmente, ela pode ser um discurso de ódio. E o discurso de ódio, muitas das vezes, a gente acha que é inconsequente, mas não. Eu posso ter no discurso de ódio direcionado a alguém um suicídio daquela pessoa. E a rede, né, o que ela trouxe de benefício, ela também é muito aberta para que vários tipos de crimes ocorram ali. Então, essas violências, elas se perpetram das mais diversas formas. E quando a gente fala em crimes de ódio, crimes de intolerância, né, tudo isso, na verdade, se resume a uma palavra: preconceito. É você não entender a diferença do outro. É você não entender que o outro é diferente, seja por conta da cor da pele, seja por conta da orientação sexual, da igualdade de gênero, enfim, ou da etnia. Né? Você não entender o outro, você ter aquele preconceito, você vai para os crimes de intolerância e de ódio. E isso não é contra, por exemplo, a Lu, contra a Maíra, contra a pessoa A, B ou C. Isso é contra o grupo. E toda vez que a gente tem esse discurso de ódio, essa intolerância direcionada ao grupo, nós vamos ter essas violações aos direitos dos grupos vulnerabilizados. Doutora, o núcleo ficará responsável, então, pela elaboração de relatórios semestrais e um anuário, né? Qual é o objetivo desses documentos, doutora? Então,
Esse anuário vai ser o mais difícil de confeccionar, porque, na verdade, não demanda só o nosso trabalho, demanda o trabalho de muita gente aí, principalmente a inclusão desses números no registro de ocorrência. E já começa lá, Lu, já começa lá na base, na hora que o nosso investigador está fazendo o boletim de ocorrência, que ele precisa, sim, se atentar, atualizar aquele cadastro daquela pessoa para inserir os dados que a gente precisa para que esse anuário seja formulado. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar em cima de números. Ah, porque números rendem isso? Não, números rendem política pública. Sem números, a gente não consegue ter parâmetro para desenvolver nenhum tipo de ação, seja ela realmente educativa, repressiva, orientativa, não vamos conseguir. Então, a gente precisa de números, né? A gente precisa combater essa subnotificação para que a gente possa formular políticas públicas enquanto Polícia Civil, para que a gente possa, muitas das vezes, atuar preventivamente, antes que o crime aconteça. Mas, para isso, a gente precisa da nossa base. A gente precisa da ajuda dos nossos que estão lá, sabe? Eu sei, eu conheço toda a realidade de uma base, já passei muitos anos lá, mas sem eles fica muito difícil a gente construir essa compilação. E olha como tudo é uma engrenagem, né? Se você não atualizar o cadastro lá, eu não tenho aqui em cima como compilar um anuário e eu não tenho como construir algo que vai prevenir e não vai repercutir de novo na base. Então, esses números são para isso. E o apoio da Polícia Civil, doutora, da Secretaria de Segurança do governo do nosso estado, é muito importante para a realização dos trabalhos no isso núcleo, me faz muito lembrar da fala até da nossa secretária da Cidadania, que ela repete a fala do nosso governador, que é não deixar ninguém para trás. Né? Sempre há essa fala, e é um governo, sim, que preza por isso, não só digital, verde, como inclusivo, a palavra é essa, é inclusivo, e o apoio do governo do estado, enquanto governo, não só ele, mas a Sejusp e a nossa Polícia Civil é essencial. Principalmente esse olhar da Sejusp, sabe, da Secretaria, para que a gente possa desenvolver ações que muitas das vezes podem aparentar que são contra o combate à criminalidade. Não é, você só ter um olhar diferenciado, entendendo que aquilo vai te ajudar lá na frente, que é uma forma de prevenção, sabe? Como, por exemplo, recentemente eu estive presente em um seminário do Pop Rua, que é a população em situação de rua. São totalmente invisibilizados. A gente tem a síndrome do avestruz, a gente não quer ver, né? A gente finge que não está ali. E a verdade é essa, mas a gente precisa olhar. Aquilo ali não é nenhuma questão de espiritualidade ou religiosidade, é uma outra pessoa que a gente precisa ter atenção. Então, eu acho que todo esse apoio, tanto da Secretaria, da Polícia Civil e do Governo do Estado, que é um governo bem atuante nesse sentido, a gente traz para o Mato Grosso do Sul uma Polícia Civil inclusiva, uma Polícia Civil que quer abrir as portas, sim, para todos aqueles que são diferenciados. Doutora, quando falamos em direitos humanos, ainda temos muita gente que faz pouco caso do tema, né? O núcleo pensa em formas de divulgação para que a população em geral compreenda que isso também é seu direito? Sim, recentemente a gente ouviu uma campanha assim, em briga de marido e mulher a gente mete a colher sim, isso, né? A gente ouviu isso. Isso é exatamente a resposta dessa sua pergunta. Se a gente já trabalha numa política pública de enfrentamento à violência doméstica, incentivando que o vizinho, que o amigo, que o parente, sim, ele tem o dever de se meter naquela situação, de denunciar aquela situação, por que não nas outras violações? Eu costumo dizer que não basta, Lu, você não ser racista. Você precisa ser antirracista. Ah, mas eu não sou militante, eu não pertenço a A ou B. Eu também não. Eu não falo com amores. Eu não pertenço a nada politicamente. Mas eu pertenço ao antirracismo. Porque se eu perceber ao meu lado, eu, Maíra, né? Porque se for eu, o delegado, eu tenho que agir, é diferente, né? Mas eu, Maíra, pessoa comum, perceber que alguém está ali sofrendo algum tipo de violência, eu vou agir. E é isso que a sociedade precisa entender. O problema não é do outro que está sendo humilhado, o problema não é do outro que está sofrendo preconceito, é nosso. Mesmo que não haja na nossa família, nos nossos parentes, no nosso ciclo de amizade, a gente precisa tomar isso para si, sabe? Não é uma questão de, como a gente diz, mas quem é mais religioso? Não, é uma questão de humanidade.
é entender que aquele que viola aquele direito do outro vai violar o seu, certamente. E quem disse que aquele direito que está sendo violado não é o seu? É sim. Então, a gente pretende divulgar, conscientizar. Há um momento, né, a gente sempre fala isso, que primeiro a gente conscientiza e sensibiliza. Quando já se passou muito tempo dessa sensibilização e conscientização, vem a hora da repressão. Vem a hora da responsabilização. Ainda não é hora para algumas situações, para as outras até já passou. Mas a gente pretende sim conscientizar e sensibilizar, não só os nossos, né, policiais, como a sociedade em geral. Amor ao próximo é importante, né? Que na verdade nada mais é do que amor a si, sabe? Porque o próximo é você. O dia que a gente entender que o próximo é você, né, que o próximo somos nós, a gente vai começar a evoluir muito mais. Né? É uma questão de empatia mesmo, é você se colocar no lugar da outra. Ninguém pode ser diferente só porque a cor da pele é diferente, sabe? Não me importa com quem aquela pessoa ela mantém um relacionamento, não, isso é um problema dela, sabe? Se ela é indígena e eu não sou, também não me importa coisa alguma. Muito pelo contrário, vamos trazer essa pessoa para ser mais incluída, né, para que ela possa exercer o papel dela de cidadã. Porque muitas das vezes ela não tem sequer direito ao básico. Então, vamos olhar para ela, já que a gente tem um local, e vamos trazer. Né? Então, é você olhar para o outro com esse olhar de empatia. Doutora, a gente já está quase no final do tempo. Pena, porque é um assunto bom, né? Que a gente sabe que esse assunto ajuda a muitas outras pessoas. Mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo e para a equipe que está te ajudando lá nesse novo núcleo. Falando em termos de polícia civil, muitas das vezes o olhar que a pessoa se tem da polícia civil é como uma polícia repressora, uma polícia, digamos, violenta. E quando você vai olhar para uma sociedade que está ali defendendo direitos humanos, você acha que aquela parcela da sociedade ou ela é de esquerda ou ela é militante. E essa visão acaba sendo de ambas. Tanto a segurança pública olha isso, quanto a sociedade também olha. Né? Elas têm essas visões trocadas. E elas não sentam para dialogar. Porque a partir do momento, que é o que a gente está pretendendo com o núcleo, você sente e dialogue sobre isso, olha, você pode, por que você não faz desse jeito? Isso ia ajudar muito mais. Né? Vou dar um exemplo aqui. Por que o SIGO não pode mudar algumas nomenclaturas para que a gente se torne mais inclusivo, né? Para que a gente respeite os nomes que são dados? Então, eu acho que a partir do momento que a gente senta e dialoga, a partir do momento que a sociedade ela começa a entender, como eu disse, que é uma questão de empatia, que você não pode viver em ilha, porque ninguém vive em ilha, a gente precisa do outro para sobreviver, a gente não precisa do outro para servir. A gente precisa do outro porque nós somos um grupo social e nós vivemos e precisamos um dos outros. E a partir do momento que o direito daquele é violado, o meu também é. Então, quando a sociedade chegar a esse ponto, eu sei que às vezes é uma utopia, mas a gente trabalha para isso em vários setores. Né? A partir do momento que a sociedade reconhecer isso, mas começando pelas instituições, porque falar de direitos humanos em instituição é um pouco difícil, mas a partir do momento que se começa por elas, todo o resto vem. A gente só precisa dar um primeiro passo, sabe? A gente só precisa ter a coragem de puxar ali à frente, porque o exemplo, como meu pai disse, arrasta. Então, quando a gente tem um exemplo, a gente acaba seguindo e mudando muitos conceitos que, na verdade, eram enraizados por padrões que nos foram impostos. Então, quando a gente começa a olhar o outro, a gente vai desenvolver muito mais. Fica aqui e também agradeço a toda a equipe que tem ajudado. Não tenho como deixar de agradecer ao nosso antigo delegado-geral, que foi o idealizador do núcleo, né, o Dr. Roberto Gurgel, assim como agradeço ao nosso novo delegado, que é o Dr. Lupércio, que eu tenho certeza que vai prosseguir aí com toda essa questão da importância do núcleo, porque é algo muito importante na nossa instituição. Obrigada, doutora, e muita sorte, muito trabalho aí no NIC, que eu sei que a senhora vai ter, mas vai ser
para as coisas boas, para ajudar as outras pessoas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque a gente precisa divulgar realmente boas práticas e a gente precisa divulgar onde que as pessoas podem procurar. E mais para frente a senhora vai voltar para falar, né, do Nick já com maiorzinho, não bebê ainda. Não embrião ainda. Quando ele já estiver um pouquinho mais velhinho, a gente volta para trazer o que realmente tem sido feito. Eu que agradeço a toda a equipe e principalmente você, que é uma pessoa queridíssima. O Segurança em Pauta vai ficando por aqui e você de casa pode nos ajudar a fazer o nosso programa ainda melhor. Mande seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. E acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!